Agora a gente vai falar sobre alimentação. Eu sei que muitos insumos de alimentação estão chegando e que existe muita boa vontade em preparar a alimentação para todo mundo que está lá. Mas a gente tem que prestar atenção que muitas pessoas neurodivergentes ou neurotípicas podem ter alergias e a gente precisa saber sobre isso. Mas para além da alergia, existe o que a gente chama de seletividade alimentar. E eu vou voltar a falar. Não é frescura. E eu posso dizer isso porque já aconteceu comigo. Na minha seletividade alimentar, eu não posso comer muito menos ou sentir o cheiro de abacate, que é uma coisa que muitas pessoas adoram. Eu tenho isso desde sempre, desde criança. E eu já fui obrigada a tomar vitamina de abacate na minha escola, quando eu estudava de maneira integral há muitos anos atrás. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e obrigaram porque a professora e a merendeira falaram: não, isso é frescura, o lanche vai ser igual para todo mundo. E o que aconteceu? Não só eu tive uma crise, como eu passei mal, como eu fechei as vias respiratórias e deu ambulância na escola. Não era frescura. Eu fui parar no hospital e depois, durante vários dias, eu não conseguia comer nada, só beber água. Ou seja, é uma coisa mais forte que a gente, porque se não fosse, eu poderia ter comido e não passaria tudo aquilo. Então a gente tem que prestar muita atenção com a seletividade alimentar dessas pessoas. Como a gente pode ter informações sobre a seletividade alimentar? Alimentos que elas recusem de imediato. Eu sei, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Vocês fizeram comida para muita gente. E hoje a comida era fricassê de frango, como eu vi no jornal que um dia teve. Muito legal. Mas pode ter alguém que não pode comer isso por seletividade alimentar. E aí você pergunta, é alergia? Não. Ah, então é frescura. Não. Seletividade alimentar não é frescura, gente. Uma das coisas que você pode descobrir é olhando o QR Code, caso essa pessoa tenha o cartão com QR Code. Se não, respeite o que ela quer comer e o que ela não quer comer. E daí para diante, passe a perceber aquilo que ela tem aversão e aquilo que ela consegue comer. Tente oferecer para ela alimentos que tenham uma boa capacidade nutricional para que ela fique de pé, para que ela tenha a nutrição necessária, mas que sejam alimentos que essa pessoa tolere. Seletividade alimentar tem a ver com cheiro, tem a ver com textura e tem a ver com sabor. Então, muitas vezes, você fala para um bebê, ou eu já vi muita gente falar: ah, você não comeu, mas você nem experimentou. Seletividade alimentar não funciona assim. Muitos autistas, por exemplo, que eu conheço, têm aversão a alimentos amarelos. Pode não fazer nenhum sentido para você, mas faz sentido para essa mente que funciona diferente. E faz sentido para uma sinestesia que funciona diferente. E que pode vomitar, ter crise, no momento em que já todo mundo está vulnerável. A gente não precisa de mais uma emergência dentro de uma emergência. Então, não gostar de um alimento amarelo não é só uma questão de gosto. Respeite. Pode ter autistas que não consomem determinadas texturas. E isso pode chegar até o nível de que uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto só consiga ingerir alimentos pastosos. Sim, eu conheço também alguns autistas, geralmente crianças até os 10 anos de idade, que só conseguem ingerir alimentos pastosos. Não, eles não têm nenhum problema para deglutir. Eles têm todos os dentes.
Esse não é o problema. O problema é outro: a aversão à alimentação sólida. E quando eu falo de aversão e de sinestesia, eu quero dizer que se essa pessoa ela é obrigada a comer um alimento sólido, ela pode ter diversas reações, inclusive reações de STEAM, que é um movimento repetitivo, autolesivas. A gente não precisa disso, muito menos essas pessoas. Então, conheci crianças que comiam, por exemplo, arroz e feijão, mas tinha que ser batido no liquidificador. Por favor, prestem atenção em especial a essas crianças, adolescentes ou adultos, porque, novamente, não é frescura. E porque se isso não for feito, a gente vai ter mais um problema, que é um problema de nutrição, de fraqueza, de baixa imunidade e, obviamente, quando existe baixa imunidade, existem vírus, bactérias oportunistas. Numa situação de calamidade sanitária, é muito possível que uma pessoa com baixa imunidade ela possa vir a ser vítima de uma dessas bactérias ou vírus oportunistas. E aí a situação se agrava. E volto a dizer, a gente não precisa disso. Pessoas neurodivergentes e pessoas autistas nasceram neurodivergentes, nasceram autistas e vão morrer neurodivergentes e vão morrer autistas. Isso significa que elas vão funcionar diferente, que elas nasceram com uma mente que funciona diferente da sua. Então, não julgue, não pense que em nenhum momento nada do que eu falei ou que possa vir a ser estranho para você é frescura. Lembre-se, não é frescura.